No vídeo de hoje abordaremos como Eliú, na verdade, é uma espécie de ponte entre Deus e Jó. Esse é o canal Destra do Pai, eu sou o Sr. Lima e hoje vamos fazer uma leitura edificante do livro de Jó, especificamente os versículos 32, 33, 34, 35, 36 e 37, que são as passagens onde Eliú se manifesta e começa a debater com Jó ali, né? Mesmo que Jó não responda nada, apenas escute. No capítulo 32 do livro de Jó, no versículo 12, Eliú fala: Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Aqui Eliú falando sobre os amigos de Jó que tinham acusado Jó de maneira injusta e de maneira pecaminosa, inclusive. Então Eliú fala que eles não tinham razão nenhuma e que eles estavam equivocados. Inclusive Eliú espera que eles falem e eles falam bastante. Eliú só se manifesta no capítulo 32, ele passa muito tempo escutando, então ele sabe bem o que está falando porque ele escutou muito. E o princípio da sabedoria é escutar, né? É temer o Senhor, né? Primeiro se prostrar a Ele e escutar. Então, prossigamos a essa parte que Eliú espera. Isso demonstra que Eliú é uma pessoa diferente e ele é jovem, ele possui mais sabedorias do que Jó naquele momento de tristeza e angústia de Jó, né, onde a sabedoria dele tinha o deixado, e os amigos de Jó. No 33:12, Eliú fala desse jeito: Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Aqui ele está falando sobre Jó se justificar para com Deus, de Jó achar que a justiça dele mesmo é maior do que a de Deus, porque em meio à tristeza de Jó e à angústia de Jó, ele estava se sentindo tão desamparado por Deus que começou a achar realmente que o ponto de vista dele sobre as coisas era maior do que Deus. E aí Eliú fala: nisso você se equivocou. Lembrando que a versão da Bíblia que eu estou utilizando é a ACF, a Almeida Corrigida Fiel. E nesse versículo 33, Eliú começa a falar que Deus está no sofrimento. Deus, ele se comunica com a gente pelo sofrimento. Se comunica de maneira mais intensa conosco através do sofrimento. E ele começa a falar sobre o júbilo, sobre a recompensa que é maior depois do deserto, onde o homem realmente consegue entender como ele é pequeno e como ele é dependente ao Senhor. Indo para o versículo 34, lá no capítulo 34, lá no versículo 28, está escrito assim: De sorte que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Aqui ele começa a falar da misericórdia do Senhor, mas um pouco antes ele começa a falar que Jó está começando a se parecer com os seus amigos perversos, com os seus amigos ruins, porque as respostas que ele estava dando para os amigos dele eram tão ruins quanto as indagações dos amigos dele, pois ele começou a ser levado pelaquele debate sem futuro e sem sabedoria e acabou se perdendo nos próprios argumentos, achando que ele era mais puro e mais santo do que o próprio Deus, e Deus não pode ser injusto. Eliú vai falar sobre isso nesse capítulo, que Deus não pode ser injusto e que o homem não merece nada. O que o homem pode fazer para Deus para que Deus faça algo em troca, né? Quem pode dar um conselho para o Senhor, né? Como está lá no livro de Isaías, quem pode fazer isso? Então toda hora que a gente se entrega e se derrama aos pés do Senhor e entra no Santos dos Santos para conversar com o Deus Altíssimo, a gente faz isso com reverência e humildade, pois nós sabemos que a vontade dele é superior, boa e agradável, e os nossos pensamentos são ruins e maus, né? E precisamos dele para os nossos pensamentos serem bons e agradáveis. Indo para o 35, versículo 5, ele fala: Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Aqui ele começa a ressaltar novamente sobre a misericórdia de Deus e sobre Jó esperar no Senhor, algo que Jó tinha conseguido, tinha mantido ali por alguns dias, especificamente 7 dias, né? 7 dias de sofrimento
sofrimento constante, incessante, Jó continuou firme em seus pensamentos. Mas quem poderia suportar tamanha dor, não é mesmo? Em breve nós falaremos quem suportou tamanha dor, mas no momento, qual homem aqui, nascido de mulher, homem, conseguiria suportar tudo que Jó suportou, não falar algo como amaldiçoado seja o dia em que nasci, que foi o que Jó disse. Então é algo de se pensar, né? E Eliú confronta Jó mesmo assim. Mesmo Jó estando naquela situação e as palavras equivocadas dele serem plausíveis, mesmo assim era errado. Nem tudo que é plausível é erro, nem tudo que é plausível é certo. Então, por isso que é bom andar com os sábios, porque eles sempre irão abrir os nossos olhos quando isso acontecer. Porque às vezes o contexto vai estar todo favorável para você falar tal coisa, mas isso não vai significar que ela tal coisa é uma coisa certa. Então Eliú fala que Jó deveria esperar no Senhor, esperar mais do que 7 dias. E Eliú sabe que Jó precisava fazer isso porque Eliú se importa com Jó, diferente dos outros amigos de Jó. Na verdade, pelo que o texto dá a entender, Eliú nem sequer conhecia a Jó, conhecia apenas a reputação de Jó. Então ele consegue ter mais empatia do que os próprios amigos. E ele fala também que Deus não escuta o soberbo, Deus não escuta o arrogante, aquele que olha para o céu e fala: Senhor, a minha justiça é maior do que a tua e os meus caminhos são mais certos do que o seu. Esse tipo de gente Deus não escuta, e Eliú fala isso no capítulo 35 e ressalta isso. Vamos para o capítulo 36, versículo 15. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Eliú começa a falar que Deus livra o aflito na aflição. Isso aqui é muito interessante, algo que eu escutei de um pastor no YouTube chamado Iago Martins, onde ele fala disso, que Deus livra o aflito na aflição. Quando a gente ora para o Senhor, normalmente a gente fala: me resguarda da aflição, eu não quero nem chegar na aflição, mas Deus fala aqui através de Eliú que ele vai te livrar na sua aflição. A aflição vai chegar em você, Deus vai permitir que isso aconteça para que o seu relacionamento com ele fique mais próximo, mais íntimo. E então ele vai te livrar disso, se assim for da vontade dele. Mas a gente sabe que a vontade dele é boa e agradável, e a gente tem que confiar nisso, de pés juntos e de mãos juntas, que Deus é bom, a vontade dele é totalmente boa. E Eliú fala também para que Jó tome cuidado. Eliú se importa com Jó, apesar de Eliú usar algumas palavras duras em seu monólogo aqui, ele se importa com Jó. Então ele fala: Jó, tome cuidado com as suas palavras, o seu sofrimento está embaraçando o seu conhecimento, o seu sofrimento te mergulhou em um mar de blasfêmia. Então cuidado, Jó. Deus quer te levar para uma mesa farta, Eliú diz. Isso é muito bonito. Deus quer te levar para uma mesa farta, Jó. Tenha paciência. O sofrimento é incalculável. Você perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, perdeu o amor de sua esposa. Os sofrimentos são incalculáveis, mas Deus quer te levar para uma mesa farta. Amém. Isso é muito bonito, muito bonito. E Eliú tinha plena convicção de que isso iria acontecer. Talvez acontecesse no pós-vida, mas para a graça de Deus e a felicidade de Jó aconteceu em vida ainda, né? Então Eliú fala aqui para Jó escolher o sofrimento em vez do pecado. Escolher sofrer. Se for entre sofrer e pecar, que você escolha o sofrimento. Dê 10 mil vezes o sofrimento do que o pecado, né? Eliú não fala isso desse jeito, mas sintetizando aqui a mensagem de Eliú no capítulo 36, é isso. Jó, continue no sofrimento fiel. Não escolha o pecado para aliviar o seu sofrimento, para abrir o seu coração, mas de uma maneira ruim, de uma maneira perversa e egoísta, só para você se aliviar um pouco da dor. Não faça isso, Jó. Permaneça fiel. Indo agora para o 37, que é o último capítulo, onde Eliú fala, e indo para o versículo 24, que é a última coisa que Eliú fala no livro de Jó. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Então Eliú termina falando sobre os arrogantes.
E os homens temem o Senhor pelo aquilo que ele disse antes nesse capítulo sobre Deus ser todo poderoso sobre a natureza e os raios e as nuvens, e ele não respeita aqueles que se julgam arrogantes, soberbos e prepotentes. Novamente avisando para Jó para ele deixar aquele orgulho, deixar aquele momento de mente que Jó estava, onde ele só conseguia olhar para si mesmo. O sofrimento dele era muito grande, isso estava impactando muito das suas falas, obviamente, mas Eliú corre atrás e Eliú se esforça para que Jó retome a consciência e retome a fé retumbante que ele tinha no começo do livro de Jó, né? Aquela fé do Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eliú também fala que Deus não é opressor, Deus ele tem todo o poder e a capacidade para oprimir, mas mesmo assim ele não é. Ele é um Deus compassivo e amoroso. E temos algo para refletir aqui nesse final, né? Como eu disse no começo do vídeo, Eliú é uma ponte entre Jó e Deus, mas Jó percorre essa ponte. Eliú termina de falar e logo em seguida Deus se manifesta e joga em cima de Jó muitas perguntas que nem nós, vivendo milênios depois de Jó, conseguimos responder a maioria delas. Então Jó é confrontado com perguntas. Jó queria respostas, mas Deus dá mais perguntas. Mas Jó não se preocupa com isso, porque Jó conhecia o Senhor só de ouvir. E agora ele conseguia ver o Senhor através daquele redemoinho. Ele conseguia contemplar a glória de Deus e a sabedoria de Deus. Então para Jó aquilo já era o suficiente, aquilo já era a resposta. A resposta é o Senhor. A resposta é a manifestação, é a teofania, né, como os teólogos falam. Essa é a resposta. A resposta é ver a glória de Deus. E Jó, ele pecou em suas palavras em meio ao sofrimento. O sofrimento dele era muito grande, mas mesmo assim Deus não abandonou ele. Deus não virou o rosto para ele. Mas existe um na Bíblia que teve um sofrimento muito maior do que Jó, porque Deus virou o rosto para este, pois precisava ser virado o rosto. Precisava moer, foi do agrado do Pai moê-lo, para que houvesse vida depois, e vida em abundância, porque onde se abundou o pecado, se transbordou a graça, e esse é o Jesus Cristo de Nazaré. Em meio ao sofrimento, ele não amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele não falou da sua justiça, de que Deus estava sendo injusto, mas foi como uma ovelha muda ao matadouro. Senhor, que seja feita a tua vontade, se for possível, afaste de mim esse cálice. Sim, Jesus pediu. Jesus era 100% homem, né? E 100% Deus. Ele não era só 100% Deus. Então Jesus sim pediu, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E essa tem que ser a postura da igreja. Essa tem que ser a postura do cristão. Então, meus amados, queridos ouvintes, que venhamos sempre nos lembrar disso. Lembrar que o sofrimento não pode abalar a nossa fé. O sofrimento irá abalar a nossa fé, mas a gente sempre tem que ter um espírito contrito, um espírito que se importa com a vontade do Senhor, seja ela boa para nós ou prejudicial para nós. E que venhamos a se rodear de pessoas sábias, para que quando o dia mau vier, nós podemos contatar com nosso amigo Eliú e pedir para que ele nos dê sabedoria, pedir para que ele nos dê um bom conselho, baseado nas Escrituras, baseado no Espírito Santo que existe dentro de quem é sábio, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E que nunca nos esquecemos que Jó sofreu muito e o seu sofrimento abalou a vida espiritual dele. Mas o nosso Cristo, o nosso modelo perfeito, esse não foi abalado. Esse foi até o Calvário e morreu, e morte de cruz, por mim e por você. Que venhamos a sempre lembrar disso e sempre ser gratos por isso. E que se for para sofrer, que seja para sofrer por Cristo, que seja para sofrer por esse evangelho. Amém, irmãos?